Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança Misericórdia. Estamos fazendo, através deste canal, um itinerário de crescimento espiritual. Se você tem esse desejo de crescer na espiritualidade, participe conosco. Estamos aí passando pela vida de vários santos, grandes nomes da literatura espiritual. Quero falar isso com você que deseja, sobretudo, se aprofundar. Então se inscreva e participe conosco. Nós estamos também agora começando a falar sobre espiritualidade bíblica, tocando alguns aspectos da espiritualidade que vão nos ajudar dentro daquilo que são os processos que nós vivemos no nosso dia a dia. Hoje o assunto é muito interessante, é sobre o discernimento, mas colocar aqui princípios, visões, percepções. Isso eu quero dizer que não são únicas, talvez você tenha outras percepções, ou até melhores, ou até bem mais claras, mas eu quero deixar algumas percepções em relação ao que é uma batalha espiritual ou quando é realmente o impedimento do espírito. Muitas vezes o Espírito Santo pode nos impedir de fazer algo bom, e isso às vezes é difícil de discernir. Se você quer trabalhar um pouquinho mais sobre isso e fazer este caminho conosco, acompanhe nesta meditação que vamos nos aprofundar um pouco mais sobre este tema. Que bom que você permanece conosco, podemos juntos então percorrer este caminho com a palavra de Deus, buscando esse discernimento ali na fonte. Quero pedir para vocês pegarem a palavra no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, do versículo 6 até o 10. Nós vamos ler, vamos pegar aqui a percepção e depois a gente vai trabalhando para que a gente possa compreender melhor aquilo que Deus quer nos dizer. A palavra diz assim: atravessaram depois a Frígia e a região da Galáxia, e impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que interessante. Eles foram impedidos de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Ao nosso pensar, o que parece melhor do que levar as pessoas à palavra de Deus? É algo tão bom que não dá para pensar que o Espírito possa ter impedido alguém de anunciar a palavra. Pois é, Paulo está dizendo aqui que o Espírito os impediu de anunciar a palavra na Ásia. Ele continua: chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez, mais um outro lugar onde eles vão e o Espírito não permite que ele vá. E aí ele continua, dizendo assim: atravessaram, então, a Mísia e desceram para Troade. Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. O macedônio, de pé diante dele, fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. O impedimento, seguido de outro impedimento, uma revelação, e depois dessa revelação, lá ele vai ir para a direção onde Deus o chama. Bom, nós muitas vezes temos boas ideias. Boas ideias é começar um grupo de oração, começar a pregação em um lugar, fazer esta evangelização deste modo. Pensamos naquele projeto bonito que nós podemos fazer com os nossos filhos, pensamos naquela coisa esplendorosa de poder comunicar aos nossos familiares, mas parece que as coisas não vão para frente, não acontece. Será isso uma batalha espiritual ou será que é o Espírito nos impedindo? Então, esse discernimento sempre se torna muito delicado. E uma coisa que primeiro a gente deve se perguntar: se quando nós fazemos um projeto somos mais impelidos por aquilo que desejamos ou somos impelidos pela moção, ou seja, pelo movimento que Deus faz dentro de nós? Nós podemos querer alguma coisa, mas não é movido por um mover, vamos dizer assim, daquilo que Deus vai te comunicando pela oração pessoal, pelos acontecimentos, mas é movido simplesmente: eu quero falar com aquela pessoa, eu quero dizer a aquela pessoa uma palavra, eu quero começar este grupo de oração, eu quero começar essa comunidade, eu quero um monte de coisa, e todas elas boas.
Bom, nisso começa ao discernimento. Bom, então será que isso aqui pode ser de Deus ou não? Pode ser meu? E aí você vai percebendo que você vai e a coisa não acontece. Vai e a coisa não acontece. Quando o discernimento nasce antes, é fácil isso. Porque vocês rezaram, vocês perceberam, entraram em comunhão com alguma pessoa que está acompanhando e vão lá e, e fazem este caminho para aquilo acontecer. Às vezes, por exemplo, um casal de namorado tem muitas dificuldades, estão trabalhando juntos, estão querendo que aquele relacionamento se aconteça, mas estão muitas vezes sozinhos neste discernimento. Não fizeram a oração, não estão olhando para que Deus está comunicando para eles. Qual que é o perigo aqui? É eles ficarem forçando, acharem que as dificuldades que eles estão vivendo é uma dificuldade que o mal está impondo, porque eles querem se bem, eles querem estar juntos. Mas aí você percebe que não tem aquele discernimento que fala, isso realmente é o que Deus te pede. Eu fico pensando para nós que estamos querendo fazer esse caminho de crescimento espiritual, é que nós precisamos entender, sobretudo, que nossa ação ela advém de uma contemplação. Muitas vezes a gente vai rezar diante do obstáculo. E aí quando a gente está em cima do obstáculo, fica muito difícil de ver. Quando você está com aquela montanha diante dos seus olhos, ela parece muito maior. Mas quando você tem um discernimento que ali é a vontade de Deus, você vê a montanha, mas você percebe que existe uma força. Eu estou com os vídeos sobre Josué, você vai ver isso claramente na missão de Josué. Se você ainda não acompanhou, vai acompanhar também os vídeos que estou fazendo sobre Josué. Quando você vai alguns capítulos atrás, você vai ver Paulo, que, por exemplo, é apedrejado em uma cidade. Ele é apedrejado de tal forma que eles acham que ele está morto. Só que o que ele faz? Ele se levanta e volta para a cidade que acabou de ser apedrejado, porque ele sente que aquilo ali era uma batalha que ele precisava enfrentar e que Deus queria ele naquela cidade. Mas isso nasce de uma ciência, de um acontecimento que vai precedendo aquilo, que é a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de relacionamento. E você vai percebendo tudo isso. E sabe como é gostoso? É quando você percebe uma porta fechada, você vai entendendo que esta porta pode ser o caminho para abrir outras. Isso acontece muito. Às vezes o relacionamento que está aqui no namoro não está dando certo, pode ser uma porta que está se fechando para abrir outro caminho. Aquele relacionamento que está difícil lá com o teu pai, é a vontade de Deus que você tenha. Então enfrente essa batalha. Enfrente essas lutas que você precisa viver. Só que a gente precisa ter essa consciência de que algumas vezes também o Espírito não quer algumas atitudes nossas. Existe um bem que não é bem. Existe algo bom que se possa fazer que já não é vontade de Deus. Nós aqui religiosos, nós sofremos muito pelo desejo ardente de querer fazer tudo. Todas as coisas, pegar e ajudar o mundo inteiro. Só que aí há um bem que já Deus não quer. E muitas das pessoas que eu conheço também têm isso, quer mover o mundo. Mas existe um bem que Deus não quer. E aí começam as barreiras, vem as dificuldades, as enfermidades, as incompreensões. Mas aquilo ali é porque Deus está te dizendo, vamos lá, para um pouquinho, tenha calma. E aí nasce. O que Paulo acontece? Ele percebe aquilo, aquela dificuldade, ele volta e também ele vai fazendo o quê? Ele vai deixando que o Espírito conduza e assim o Espírito fala com ele em sonho e aí ele toma o discernimento de ir. Muitas vezes, quando a gente vai começar um discernimento, a gente pode estabelecer critérios que nós estabelecemos como se fosse um critério diante de Deus. Senhor, olha, eu quero um relacionamento, mas eu quero assim, 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 quero uma pessoa de Deus, que frequente a igreja, quero uma pessoa que... Mas você estabeleça.
Se você percebe que as barreiras se encontram justamente porque aquela pessoa não tem esses critérios, talvez seja aí uma chave para você perceber que este não é o caminho. Você quer um trabalho, mas você estabeleceu com Deus que esse trabalho era para ajudar outras pessoas, mas você não está ajudando, você não está fazendo desse trabalho um caminho de ajuda para as pessoas. Por isso, os impedimentos do Espírito. Os impedimentos vão acontecendo ainda de forma mais clara quando houve um diálogo antes. Há uma relação com Deus, uma relação onde você vai deixando ali. Ah, padre, eu estou esperando há anos uma pessoa. Mas você estabeleceu com Deus critérios, e às vezes é difícil achar todos os critérios que você está estabelecendo. Há de um lado uma alma, e de um outro lado também uma alma que queira também estabelecer critérios que você também tenha. Quanto mais você for uma pessoa virtuosa, mais fácil se torna também de uma outra pessoa ter estabelecido num diálogo profundo com Deus virtudes que você tem. Mas aí você vai percebendo isso. Né? Aqui na nossa comunidade, nós temos as aberturas de outras fraternidades em outros países, e às vezes não vai, a coisa não acontece, os missionários ficam, e a gente tem que ficar pensando, será que é uma batalha espiritual ou se é realmente um impedimento do Espírito? Mas se nós já estabelecemos critérios antes, esses critérios estabelecem os impedimentos, que nós vamos discernindo como um caminho onde Deus vai dizendo para nós, olha, não é por aí. Diferente de dificuldades que vão aparecendo pelo caminho diante de uma certeza. E aí precisa oração, intercessão, né? Fazemos jejum para que aquilo ali se estabeleça. Ah, padre, eu tenho dúvida. Ah, meu cara, então faça uma coisa seguinte, vai lá, faça seu jejum, sua oração, penitência, faça tudo isso em prol daquilo, tenta colocar-se na batalha espiritual, superar essa batalha espiritual. Se você percebe que as portas não se abrem, pense você, como diz lá Gamaliel, que você está incorrendo em lutar contra o Espírito. Se você está lutando contra Deus, consequentemente você nunca vai ganhar. E aí você precisa se recolher. Mas ao longo disso, você pode pedir a Deus que dê as palavras, que dê direcionamento, que mostre as coisas de forma concreta. Meus caros, percebe que tudo vai nascendo do relacionamento com Deus? Vida de contemplação, de relacionamento com Deus antes das tomadas de decisão. Esse é o conselho que eu quero deixar para você. Ah, já tomei decisões sem ter consultado, sem ter discernido. Então, preste atenção naquilo que você está estipulando como critério para Deus. Será que esses critérios estão aparecendo ali? Se não estão, dá um passo para trás. Se você ainda está na dúvida se é batalha espiritual ou se é impedimento do Espírito, faça tudo o que estiver à sua disposição para entrar nessa batalha espiritual. Na vida de oração, faça todo este caminho. Se as portas não se abrem, vai dar o teu passo atrás. Porque ali pode haver um impedimento realmente do Espírito. Não conseguimos lutar contra o Espírito. E se abra, porque Deus pode te falar de outros modos, porque Ele quer que os frutos aconteçam. Paulo está aqui escrevendo a carta depois dos acontecimentos. Então é mais fácil dele ler que lá, quando ele deixou de ir na Ásia para ir na Macedônia, que os frutos foram enormes. E é lógico, é pelos frutos que você percebe de onde procede a árvore, que veio realmente do Espírito, a sua ida para a Macedônia. Então, é importante também deixarmos que o próprio tempo depois vai estabelecer esses critérios de discernimento na sua vida. Por isso, essa palavra é chave, discernimento. Nós precisamos nos tornar mestres na arte do discernimento, porque nós não queremos lutar contra Deus. Nós queremos ir a favor da onde esse Espírito sopra, né? Olha só, esse sopro. E aqui agora soprou mesmo. Para você perceber que ele vem. E ele vai nos direcionando para onde ele deseja. Vai acalmando, como ele acalma agora o vento, e vai nos direcionando ao coração de Deus. Deus vos abençoe e que o Espírito possa nos soprar para onde ele quer e nos proibir para onde ele não quer que nós vamos. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.